Ele era um homem livre, ele era como todo homem livre espera ser, combatendo as injustiças contra os cidadãos. Ele era apenas um cidadão. Um antigo clássico da literatura ainda atual. Grande parte do cenário do livro se passou onde hoje é o Grande Sertão Veredas. Desde os combates de jagunços até rios da região, fazendeiros, contos e causos se passaram lá. E está tudo preservado até hoje. O que Guimarães Rosa escreveu, o cenário ainda existe. Um dos personagens mais marcantes do livro espalhou terror e medo nessa região no início do ano 1900. Um pistoleiro de aluguel que fazia justiça com as próprias mãos. Ele se chamava Antônio Dó, o Lampião de Minas Gerais. A barba por fazer, a pele queimada pelo sol no corpo franzino, eram as características do destemido cabra do sertão. Ainda jovem, a família de Antônio Dó fugiu da fome e da seca na terra natal, Pilão Arcado, na Bahia. De canoa pelo Rio São Francisco, chegou à cidade mineira que tem o mesmo nome. O sertanejo se tornou fazendeiro até o dia em que se envolveu num conflito de terras e brigou com os coronéis da época. O pessoal acha que ele foi um mocinho. Ele é considerado como um herói, uma pessoa que se revoltou, né, contra as injustiças e é considerado como um herói. Diz que o Antônio Dó era uma pessoa muito boa. Diz que era muito nervoso, mas era uma pessoa muito boa. Veio lá da Bahia, de Pilão Arcado, instalou ali com a família. Ele era um moço, o pai dele comprou fazenda ali. E aí, vivendo ali, lá tinha na divisa, dentro da fazenda deles, tinha uma água, tinha um minador de água, um olho d'água, como nós chamamos aqui. Depois o Chipeba tinha um olho d'água, cercou o dele e deixou de Antônio Dó de fora para o outro povo tomar conta e bicho dos outros tomar água. E aí o Antônio Dó também deu de cercar o dele, que ele tinha direito de cercar o dele, então. Aí eu sei que por fim brigaram. Prendeu ele, marrou, bateu muito, aí dizem que marrou lá na quixabeira, né, para o povo passar e ver, né, que estava o cara amarrado lá. E eles foi lá, invadiu a fazenda do pai dele e tal. E quando ele voltou lá na fazenda do pai dele, tinha invadido, tinha feito uma barbaridade lá. Antônio Dó, eu fiquei sabendo que ele era um cara, diz que muito bom em São Francisco. E depois, modo negócio de uma conta lá, não sei o que ele desacertou, e ele achou que aquele negócio foi injusto, que judiaram dele. Aí ele disse que ele sumiu. Foi lá para Boa Vista. E lá na Boa Vista, ele viu o horror que fizeram, roubaram o gado dele, venderam para os açougues aqui baratinho, danificaram os bens dele. Mas ele ficou lá, comprou um bom animal, um bom arreio, uma veste bem bonita, treinou, luta livre, de idade, né, de coice e tudo, de murro ele treinou, arranjou um bom animal, bom chicote, espora, chapéu, e veio para a cidade. Chegou, o pessoal nem conheceu aquele homem muito bem vestido num animal e foi na delegacia. Quando chegou na delegacia, perguntou se o delegado estava. Sim, estava, queria falar com o delegado. Falou que foi aí, a delegacia, o pessoal começou a tirar ele demais. Aí ele montou no tenente com a espora, parece que foi Antônio Dó. Depois que ele fez isso tudo, ele saiu em passos lentos, foi lá na grade, que era um pátio, né? Pegou o animal e foi para Boa Vista. Agora, quando ele chegou na Boa Vista, que agora ele se tornou o Antônio Dó. Eu conheci ele, quando nós estávamos lá, ele era um alto assim, moreno. E eu já conhecia ele já girando. Quando eu conheci ele, ele estava com aquele negócio de São Francisco, do outro lado do Rio, e a vindo lá para cá já com aquela questão.
Aí chegou em São Francisco, atravessou para cá e deu uma volta aqui nesse mundo. Hoje tem muita autoridade, tudo quanto é canto tem autoridade. Se você precisar de uma polícia daqui, uma hora, meia hora, estava aqui, né? E antigamente não tinha isso, não. Então ele tomou de conta do mundo e ficou ele famoso. Ficou famoso e fazia toda a desordem que ele queria fazer, ele fazia. Ele pegava gado dos outros, matava, e trocava de animal. Eu conto, outro conta e aumenta um ponto e vai contando. E aí você acaba sabendo da história de Antônio Dó. Né? Tem aquele outro fato que as mulheres que estavam gestantes, quando falavam lá vem Antônio Dó, todo mundo saía correndo e a gente paria, acabava parindo, né, tendo a criança fora de hora. Existem várias histórias, né, fantasiosas sobre o Antônio Dó. Uma das histórias é que os jagunços se transmutavam, né? Eles se transmutavam em outros objetos, em pilões, em pedras, para passar despercebido pelas autoridades que os procuravam. Eu não sei exatamente como procedia esse processo de transmutação, mas acredito eu que ele deveria, as pessoas então deveriam ter uma oração, né, uma reza. É muito comum no sertão ter essa ideia da oração forte, da oração que protege, ou então ter de recitar algumas palavras de encantamento, algumas palavras mágicas para que se pudesse proceder então essa transformação. Ele fez trincheira e ficou lá prontinho. Passando os dias, o vapor passou, já de tardezinha, cheio de soldados. Os soldados que chegaram, eu e o comandante, em vez de parar, conversou com o povo, no outro dia vi, nós vamos logo hoje mesmo. Vamos, bem folgado, fugiu do lado, todos abotoados, Boa Vista ainda está longe. Não é? Quando chegaram ali na tapera, o Antônio Dó pegou esse povo de surpresa, bem para valer, bem trincheirado, foi fogo para valer, matou, foi soldado, inclusive o comandante morreu. E muita gente deles correram para o rio, morreram afogados, outros subiram em pé de árvores muito altas e padeceram no outro dia. Do jeito que os meus amigos me contavam, eu fazia, para mim seria o melhor amigo. Porque eu gosto de homem que não tem covardia e ele não tinha. E não gostava. Às vezes acontece comigo, tem muitos aqui que têm raiva de mim é por causa disso, que eu também não gosto de covardia. Então, para mim, igual era ele, eu não tinha medo nenhum. Andava a vida toda. Vem da velha cambada, que não tem canoa, cai na água no Rio São Francisco. Com medo dele. Antônio Dó mudou a política de São Francisco entre 1910 e 1920. Hoje São Francisco é assim porque é só você voltar um pouquinho atrás que você vai descobrir. Tinha dois partidos políticos aqui, a Mocegada e o Gavião, e um era o partido político de Antônio Dó e o outro não era. E por causa começou a questão política também, né? E ele não queria nem saber de política. E hoje você vê isso, as pessoas têm medo de dizer eu voto. Até hoje, nós estamos numa democracia, mas até hoje. Eu sei que ele viajava com jagunçada, matava gente, isso era um perigo. Porque naquele tempo, você sabe, né? Num tempo atrás tinha esse negócio de jagunçada, né? Tinha um fazendeiro, que ali aquele fazendeiro era, naquela fazenda dele ali, tinha aqueles jagunços que trabalhavam só para isso. Matar, inclusive tinha gente que disse que trabalhava aquele tanto de dias, quando saía fora o cara resolvia matar, ficar com menos dinheiro. E ele era um desses. São Paulo tinha Dioguinho, aqui em Minas, Antônio Dó. Em Pernambuco, Lampião, na Paraíba, porque eu esqueci como é que chama a rua lá, moço, que eu esqueci. Cada estrada tinha um bicho perigoso desse, né? E matar sem piedade. Eu só reputo uma semelhança entre Antônio Dó e Lampião.
é que ambos foram vítimas de perseguição e ambos reagiram contra a perseguição e não fugiram dela. Porque, no mais, eu reputo o Lampião como realmente um bandido e o Antônio Dó foi apenas um fora da lei perseguido. O povo já tinha medo dele, né? Então o povo não agia nada não, né? O negócio dele agir com ele mesmo foi o Felão. O Felão foi que agiu com ele. Olha, o Felão foi um militar que marcou época negativa em todo o norte de Minas. Antônio Dó ia na festa. Lá Felão soube que ele ia. Aí o que aconteceu? Felão veio para pegar ele, né? Alguém avisou Antônio Dó não foi. Ele, desesperado, tocou fogo no povoado, reuniu todo. Naquela época, como aqui na vila, todas as casas eram cobertas de palha de buriti. Então ele tocou fogo no povoado e reuniu o pessoal na praçazinha da vila. Perseguido pela polícia, Antônio Dó vivia como nômade, mudava a todo instante. Às vezes, encontrava algum morador que apoiava a revolta e lhe abria as portas. Mas como tinha informantes na polícia, o sertanejo sempre conseguia escapar. Mas na vila de Várzea Bonita, quem ajudou o foragido pagou um preço alto demais. Mandou todo mundo tirar a roupa, homens e mulheres, todo mundo. O pessoal cantava nas rodas de samba uma música do Felão. Felão veio, não veio não, por que não veio, não sei não. E o forró, nego pulando, dançando carneiro. Ele falou, agora eu quero ouvir minha música. Faça uma roda, todo mundo fez uma roda. Atirou no meio da roda, vamos, começa para cantar. Começaram a cantar, rodeando. Ele falou, junta, fica bem junto. Ao descobrir que alguns moradores de Várzea Bonita tinham protegido Antônio Dó, a polícia decidiu se vingar. Idosos, crianças e mulheres das famílias que deram abrigo ao cangaceiro vieram à força aqui para esta área, onde antes havia um enorme pé de juazeiro. Tiveram que tirar as roupas e caminhar durante horas ao redor da árvore. A cena que o restante da comunidade inteira testemunhou ficou conhecida como a Dança dos Nus. Aí todo mundo nu, né? Todo mundo pelado. Todo mundo faz favor, põe o dedo da mão direita na boca. Aí mandou colocar o dedo da mão direita na boca. Todo mundo colocou, está ali. Eu quero ver, tá chupa, eu quero ver chupar. Todo mundo ali. Ele agora o dedo da mão esquerda no ânus do outro da frente. E aí aquela confusão, a burbilha tirou tal, o chicote para aqui, para lá, e o povo se acomodou e foi. Aí o de cá, o primeiro reagiu, o outro não reagiu. A verdade é que saiu aquela história, um na beira da boca e o outro no ânus da pessoa, rodando, umas 30 pessoas rodando em círculo nessa posição. Aí ele falou, agora preste atenção, trocar de dedo. Aí foi um burburinho danado, aquele negócio, mulheres desmaiando e caindo no chão, aquela confusão danada. A pública humilhação foi mostrada no cinema na década de 80. Como se não bastasse o explícito constrangimento, a proteção ao bando custou a vida dos que tiveram a ideia. Aqui nesse terreno foram enterrados 10 corpos dos moradores do povoado que deram abrigo, cederam casa e comida durante o período em que Antônio Dó esteve na comunidade. Hoje a propriedade é de seu Salvador, que planta mandioca no antigo cemitério clandestino, também muito usado por Antônio Dó para enterrar numa cova coletiva os policiais que venciam nos tiroteios. 60 polícias foram enterrados nesse bloco aqui, ó. Teve mais gente ainda? Teve mais gente, fora os outros pessoal. E aí ele sumiu, Antônio Dó. Aí ele foi lá para a terra dele, lá para Pilão Arcado. Chegou lá, ele foi lá para os candomblé, para as feitiçarias, né, fechar o corpo. E aí ele fechou o corpo, arrumou tudo e aí depois de uns 4, 5 anos ele voltou para São Francisco para vingar, né? E o Felão, embora falasse em nome da justiça, ele era pior do que Antônio Dó. Ele é mau, covarde, perverso. Ele matava jagunços como matava o pessoal da cidade também. Matava qualquer pessoa, ele aproveitava aquele clima de guerra que existia aqui, matava os desafios dele, os acordos. A referência a Antônio Dó surgiu no município de São Francisco de 30 anos para cá. O povo daqui sofreu tanto
que era um povo traumatizado com tudo que houve, que foi a terra que mais sofreu com banditismo e com banditismo político e os tais barulhos que havia. Se você for aprofundar no conhecimento da vida dele, Antônio Dó foi um injustiçado, né? Primeiro que ele viveu numa época muito conturbada de São Francisco. Acho que ele não era ruim, que é o que fizeram com ele. Matar o irmão dele. Qualquer um tem coragem de vingar. Agora, a figura dele, eu vejo um homem assim, muito destemido, muito corajoso e, sobretudo, quase que um patriarca, porque ele fez muito daquilo em defesa da família dele, né? Principalmente do irmão que foi assassinado e tudo, e dos amigos, né? Porque os amigos também eram injustiçados. O Felão encontrou com ele fez uma trincheira para ele, sem ele saber, né? Aí quando o pessoal de Antônio Dó estava no meio da rua, passeando na Vaz Bonito, que era uma rua só, aí o pessoal do Felão atacou, né? Aí quando atacou, atirando, pegaram ele no meio da rua, aí Antônio Dó arrastou a carabina, né, no chão e falou com os peão: se não sair ninguém, não tem nada a ver, ninguém vai ser ferido não. Aí fez a roda, né? Mas só que tinha peão que a bala não pegava nele, falava: é eu que sou bom, né? É a história que todos contam, que acho que teve gente lá que viu, né? As balas caíam antes de chegar no circo. A história do cara que tem o corpo fechado é que ele escapa sempre das emboscadas que fazem contra ele, e parece que ele tinha bem, porque, olha, pensa bem, perseguido pela polícia, pela justiça, ninguém nunca conseguiu prender, então esse homem tinha um corpo fechado, tinha não? Eu acho que tinha. Para que ele morresse, precisava então de fazer um processo com a mão de pilão, né, um benzimento, que algumas pessoas dizem chamuscar a mão de pilão no fogo, e desde que ele também não tivesse com o seu patuá, o patuá que ele, né, conseguiu com o fechamento do corpo lá na Bahia. Ele não pode ficar sem um paletó, porque ele tanto sem um paletó, ele está de corpo aberto, mas ele estando com um paletó que bala não dá hit, aí a mulher ficou sabendo, né? Como aquele pessoal queria dar fim na vida dele, ficaram sempre ligados. Deixou Escapulique falar que tinha que pegar uma mão de pilão, colocar no forno, e depois com essa mão de pilão, aí agora que tinha que acertar, matar ele, porque tinha o corpo fechado. Só me mata se cruzar duas mãos de pilão na porta, você entendeu? E eu não tiver com o meu paletó, que é o que ele andava com ele, né? Aqueles paletózão. Mas quem é que vai fazer isso? Ele veio para a Serra das Araras e aí ele começou a meio ficar, acho que velho, não sei, e começou a parar ali. E aí ele ficou com um grupo de capanga que era da confiança dele, os melhores homens que ele tinha, de jagunço, então ficava ali junto com ele. E só ele que tinha mulher, né? Os outros nenhum tinha mulher, não tinha nada, ficava ali preso, ele não deixava os caras sair. Então foi criando uma revolta ali, né? Os caras querendo ir embora, querendo sair, alguma coisa, e não podia. Naquela vivência ali, todo dia, sem poder fazer nada. E vivendo ali, resolveram matar o Antônio Dó. Mas e como é que mata o Antônio Dó? O homem não morria, né? O homem tinha o corpo fechado. A esposa de Antônio Dó, a viúva nova, começou a se apaixonar por esses novos jagunços, que na verdade eram infiltrantes. Aí ela descobriu o segredo e contar para eles. Então o segredo era: Antônio Dó, para morrer, tinha que estar sem a medalha e sem a capa. A saga terminou numa manhã de 1929. Antônio Dó caminhou por uma trilha no Mato Seco para encontrar a morte aos 70 anos de idade, perto da casa onde vivia. É o famoso túmulo de Antônio Dó. Esse aqui é o túmulo dele? É. Antônio Dó não sabia que estava sendo traído, e a mulher premeditou o assassinato do próprio marido.
avisou o amante que o sertanejo descansava aqui debaixo desta árvore. O criminoso se aproximou com um pedaço de madeira e acertou a cabeça do rei do cangaço de Minas, enterrado no mesmo local onde morreu. O matador também era um jagunço, considerado o braço direito de Antônio Dó, que pouco depois do crime teve todo o patrimônio roubado pelo bando. Hoje existe apenas um parente dele que está vivo. É um sobrinho que se chama Cristino e que nós vamos tentar encontrar agora. Por conta da imensidão de atalhos no meio do nada, só mesmo com a ajuda de quem conhece a região, é possível localizar o último descendente do cangaceiro, que, assim como o tio, vive embrenhado no mato. Depois de meia hora, chegamos. A casa é esta aqui. Vamos ver se o sobrinho de Antônio Dó está. Ô, de casa! Tudo bem? Podemos entrar? Dá licença. Seu Cristino? Tá bom, seu Cristino? Deus, tô forte. Como é que vai o senhor? Tô bem, graças a Deus. O senhor tá com quantos anos? Eu nem sei tanto de anos que eu tenho. É muitos. Já perdeu a conta? Já perdi a conta. Prazer te conhecer, viu? Obrigado. Seu Cristino, 97 anos, há mais de 20 ficou cego por conta de uma catarata. Ele era criança quando o pai abria a casa para receber o bando do irmão cangaceiro, que passava vez ou outra, mas nunca escutou respostas para as dúvidas que a polícia jamais conseguiu esclarecer. E onde o seu tio conseguia a arma? Eu não sei não. Seu Cristino e a mulher hoje recebem os cuidados dos filhos, dispostos a falar cada vez menos sobre o passado sangrento da família. Que tipo de história você escutou do seu tio-avô? Eu quase não sei não, sempre que a gente era mais pequena, é ele que gostava de falar assim, uns pedacinhos, né? Que por exemplo? As histórias que ele sabia, mas eu também não lembro mais não, agora ele ainda lembra. Homem correto que sustentou os filhos no cabo da enxada, seu Cristino não aprova a conduta de Antônio Dó. E o senhor tem orgulho de ser sobrinho de Antônio Dó? O senhor tem orgulho? Não. Mas para não desonrar a família, protege o tio de duas caras, ora bandido, ora mocinho. O senhor sabe quantas pessoas ele matou? Ele não matou nenhum. Não é o que se comenta na região. Com o tempo, Antônio Dó aplicava a lei da carabina para resolver pendengas de uma justiça tardia. Oh, que saudade do sertão. Amode esse adarde mineiro, transfigurar o lobo na ferida. Largou tudo injuriado, se deu por condenado, armou-se até os dentes, deu cabo nos tenentes. Antônio Dó, Antônio Dó. Muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dá um ok, isso me ajuda. Muito obrigado a todos vocês, a todos os pescadores, meus amigos. São várias as bacias, diferente da bacia de São Francisco, mas o coração de pescador é o mesmo.